Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Sebastião Marte, nessa semana festiva, nesse mês festivo, de comemoração dos 65 anos da nossa casa. Nós vamos fazer uma pequena leitura antes de começar, propriamente dito, o nosso trabalho. Coincidentemente, ó a coincidência, capítulo 65 do livro Pão Nosso, que fala: tenhamos paz. Tende paz entre vós. Paulo. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora às justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mas velhos na experiência e em conhecimento, aprendam a ter a paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com as trevas que nos absorvem a inteligência. Sentimos com reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quantos nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera na qual nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Vamos todos nós agora fechar os nossos olhos físicos, se for da vontade, da necessidade de cada um, e abrir os nossos olhos da alma, e agradecer a Deus, primeiramente, por nós estarmos aqui reunidos, com a nossa saúde mental e nossa saúde física, em plenas condições de entender muitas coisas que muitos irmãos nossos, muitos perto de nós, ainda não compreendem. Por isso, mestre amado, obrigado por nós estarmos aqui, e que nessa noite festiva, todos nós possamos vibrar em nossos lares, em nossos familiares, todos aqueles que nós sentimos que necessitam dessa ajuda, que sejam assistidos nessa hora, nesse momento. Eu, com a permissão de todos vós, presentes, mensageiros da casa, e sobretudo com a permissão de Deus, que nós damos por iniciado a mais um trabalho na Casa Sebastião Marte. Que assim seja, graças a Deus. Vamos apresentar a nossa irmã Cristina, que vai fazer a nossa preleção da noite de hoje, com um tema muito importante: a necessidade do estudo da doutrina espírita. Cristina, com você. Obrigada, Nelson. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, à nossa casa, que nesse mês completa 65 anos. Tivemos na semana passada a semana de comemorações e até o final do mês continuamos, trazendo alguns estudos e algumas reflexões sobre a doutrina. Posso tentar falar mais alto.
Bom, agora eu tenho que baixar o tom aqui um pouquinho. Pois é, meus irmãos, a noite de hoje nós vamos fazer uma reflexão, é um estudo, tá? Eu não estou aqui para fazer palestra porque eu não sou palestrante, mas eu gosto de falar um pouquinho como se eu estivesse dentro de uma sala de aula. Também não sou professora, mas talvez se eu tivesse seguido essa carreira, pode ser que eu tivesse um pouquinho de êxito nela. Mas hoje a nossa reflexão vai ser em cima do porquê estudarmos a doutrina espírita. Bom, a doutrina espírita, ela tem vários autores, que são os espíritos. Mas teve uma pessoa que, como missão, ele trouxe para nós a codificação desses ensinamentos que foram trazidos e que são contidos por essa doutrina. Daí essa doutrina é denominada, ela é como conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec. Então nós vamos fazer uma divisão hoje, vamos estudar um pouquinho, porque toda obra, todo livro, é interessante, antes de nós começarmos a fazer a leitura desse livro, nós conhecermos o autor. Bom, conhecer todos os autores da doutrina espírita é impossível, até porque na maioria nas obras que são a base da doutrina espírita, tem vários espíritos. Alguns se identificam, outros não. Mas o codificador é importante a gente conhecer. Ele teve um papel fundamental, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, provavelmente. Ou com certeza, não estaríamos aqui falando de doutrina espírita. E para aqueles que estão chegando agora, procurando a ajuda, procurando o conhecimento da doutrina e ainda não ouviram falar, esse codificador, ele tinha um nome, que era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu na França, na cidade de Lyon, em 3 de outubro de 1804. Ele, ainda jovem, era de uma família com seus antecedentes, todos eram formados na área da advocacia, magistrados, mas ele tinha um pendor muito grande para a área da ciência e filosofia. Então é interessante a gente ir começando a observar, dentro dessa biografia do senhor Hippolyte Léon Denisard, por enquanto vamos chamá-lo assim, que isso foi fundamental para, no futuro, o surgimento dessa doutrina que ele codificou para nós. Ele concluiu seus estudos em Yverdon, na Suíça, com o professor Pestalozzi. O professor Pestalozzi tinha uma obra muito bonita e tem várias obras que são conhecidas dele do mundo inteiro. Mas ele fazia um trabalho especificamente com crianças de rua, crianças órfãs e abandonadas pelos pais, onde ele ensinava e fazia com que essas crianças entendessem a necessidade de uma cuidar da outra. Ou então ele construía com essas crianças o sentido da fraternidade, da amizade, do amor um pelo outro. E era assim que ele trabalhava. E Kardec, ele estudou nesse Instituto de Pestalozzi. Então ali ele já foi também criando essa base da questão da fraternidade, da igualdade, e dando continuidade aos seus estudos, ele se formou em letras e em ciências. Falava corretamente o alemão, o inglês, italiano e espanhol, e casou-se com a senhora Amélie Gabrielle Boudet em 6 de fevereiro de 1832, em Paris. Bom, vamos falar um pouquinho desse mestre que foi Kardec, né? Então, ele era chamado do mestre lyonês. Ele fundou um instituto técnico quando ele saiu, né, quando ele se formou, adotando a metodologia do Pestalozzi.
e fundou em sociedade com um tio, irmão da mãe dele. Esse tio gostava muito de jogo e, devido a isso, ele levou à falência um instituto fundado por Kardec. Kardec pegou uma soma da divisão da venda desse instituto, aplicou esse dinheiro, fez uma aplicação com um amigo que tinha negócios, e esse amigo, fazendo mau negócio, acabou também falindo e levando Kardec à ruína. Ou seja, Kardec ficou pobre, ele não tinha como se manter. Para que ele conseguisse manter ele e sua esposa, ele começou a trabalhar, porque ele não desanimou. Ele não fez como muitos fazem quando chegam, tem uma falência, ruína ou perdem tudo. Ele não, aí é que ele começou a buscar trabalhar e se esforçar para conseguir recuperar aquilo que ele perdeu. Então ele trabalhava de dia como contador, fazendo contabilidade de 3, 4 empresas, e durante a noite ele produzia obras, ele escrevia livros de gramática, aritmética, livros pedagógicos, tradução, e fazia a tradução de obras inglesas e alemãs e em outras línguas ainda. Também ministrou gratuitamente cursos de Química, Física, Astronomia e Anatomia Comparada, no período de 1835 a 1840, para jovens, crianças, adolescentes, que não tinham como pagar. E então ele e sua esposa davam aulas de graça para essas crianças. Em 1849, ele dava aula no Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Diversas das suas obras foram publicadas e adotadas pela Universidade de França, e graças a essas obras, Kardec conseguiu, com seu trabalho assíduo e grande esforço, voltar a ter uma vida mais confortável, uma vida financeira mais confortável. Bom, chegou o chamado missionário de Kardec. O senhor Rivaio sempre se mostrou à altura, dessa missão gloriosa que lhe foi apresentada, que estava reservada para ele. Os seus pendores, as suas aspirações, aquilo que ele gostava da ciência, da filosofia, anatomia e anatomia, se não fosse a educação que ele recebeu, o juízo reto que ele fazia das coisas e a sua observação metódica, ele teria se deixado levar pelo entusiasmo daqueles que naquela época estavam se deixando levar pelo fenômeno que estava surgindo. Mas ele se conteve, e graças a isso nós vamos ter, Kardec começa a ter o contato com o fenômeno que surgiu naquele período. Em 1854, ele ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. Era um fenômeno que acontecia na Europa, vários lugares da Europa, todo mundo se reunia para ver as mesas se balançarem, dançarem, e Kardec até então ouviu só falar, ele ainda não tinha presenciado esse fenômeno. E ele ouviu falar por um senhor com o qual ele mantinha contato pelos estudos sobre magnetismo. E esse senhor participava dessas reuniões onde tinham essas mesas girantes e falava sobre isso para Kardec. E Kardec não acreditava, porque ele dizia que antes de acreditar, ele queria provas, ele queria ver e observar para poder crer. E assim, um dos espíritos, Henri Salles, que faz a biografia de Kardec, ele diz assim, dessa forma, nós também devemos nos mostrar sempre quando vamos estudar essa área, a área dos fenômenos, essas manifestações do outro lado da vida, chama de manifestações de além. Porque muitos de nós, às vezes, nos deixamos deslumbrar pelo fenômeno e esquecemos de realmente confirmar o que está acontecendo e buscar as razões daquilo, a causa. Como ele fala, pedia provas para poder ver, ele queria ver para crer.
Então ele percebeu que ele estava se encontrando em frente a um fato inexplicado, que era contrário, na aparência, às leis da natureza. Porque se a gente sabe que existe a lei da gravidade, que ela puxa tudo para baixo, que ela mantém tudo embaixo, então a gente fica pensando, como é que pode uma mesa, né, um copo, alguma coisa sair balançando, dançando, girando, sem que ninguém esteja provocando aquilo. Então, para Kardec era um pouco difícil acreditar que existisse algo que fosse de encontro às leis da natureza. Ele não tinha visto nada ainda, por enquanto ainda não tinha observado, mas as pessoas que estavam participando dessas experiências e que falavam para ele sobre isso, eram pessoas que eram pessoas, ele chamava de honradas, dignas de fé, ou seja, não iam inventar essas histórias. Então, ele começou, ele dizia assim, era impossível para ele, não entrava dentro da mente dele, imaginar uma mesa que dançava, pulava e ainda falava. Falava no sentido de que, mais na frente a gente vai entender por conta da escrita, né, que começou a escrita mediúnica. Bom, como é que se deu o fenômeno para Kardec? No começo do ano de 1855, um amigo dele, o senhor Carlotti, uma amizade que já vinha de 25 anos, foi o primeiro que lhe falou sobre a intervenção dos espíritos nesse fenômeno. Aí a coisa já começou a mudar, né? Não era simplesmente uma mesa balançando, mas alguém já estava falando que existia espíritos que provocavam aquele fenômeno. E esse amigo dele dizia assim, você um dia será um dos nossos. E Kardec respondia, não digo que não, veremos isso mais tarde. E em maio de 1855, ele se encontrou com o senhor Patier e a senhora Plenimaison, que falaram dos fenômenos no mesmo sentido desse amigo que já havia falado para ele. E convidaram Kardec para assistir uma dessas experiências em sua residência. Ele testemunhou o fenômeno das mesas girantes pela primeira vez nessa reunião. Viu alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Como era a escrita mediúnica naquela época? Era uma pedra de ardosa, eles pegavam uma cestinha, dessa cestinha de bime, amarravam um lápis e aquela cesta saía girando em cima daquela pedra e com alguns rabiscos. Então eles consideravam e ali procuravam decifrar, né, o que estava sendo escrito. E Kardec percebeu, longe ainda de mudar as ideias que ele tinha sobre isso, mas ele percebeu que havia um fato, que por trás desse fato tinha que ter uma causa. E é algo de sério, muito sério. E ele entendeu que era uma revelação que estava acontecendo, a revelação de uma nova lei. E devido a isso, ele prometeu a si mesmo aprofundar mais os seus estudos. Os primeiros estudos dessa nova ciência, ele utilizou o método da experimentação, nunca formulou teorias pré-concebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, ele procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, e não admitia como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Para ele, isso foi uma revolução nas ideias e nas crenças. Ele entreviu nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro que atinge a todos os seres, a todos os homens. Aquela questão do passado e do futuro, ou seja, quem fui, né? Quem sou eu, né? Quem eu fui, quem serei no futuro. A solução do que havia procurado em toda a sua vida. Em uma palavra, era uma revolução nas ideias e nas crenças. Por isso, ele não agia de forma leviana. Ele procurava ser positivista, não idealista. E não deixava se arrastar pelas ilusões. Muitos de nós fazemos isso, né? Acreditamos e nos arrastamos e deixamos nos iludir com qualquer tipo de comunicação ou manifestação que acontece. Não procuramos observar mais e estudar para saber o que realmente está acontecendo. Qual foi o resultado dessas observações?
que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência. Que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento. Ou seja, de acordo com o adiantamento, como nós, de acordo com aquilo que nós aprendemos, que nós estudamos e aonde nós estamos, num grau intelectual, nós somos limitados a isso, né? Então, é como pegar uma criança do jardim de infância, ela está limitada àquele conhecimento dela, pega um grau mais avançado e assim vai. E ele dizia que a opinião de cada um desses espíritos não tinha senão o valor de uma opinião pessoal, não era uma opinião que pudesse ser generalizada. Essa verdade, reconhecida desde o começo, evitou a Kardec o grave escolho de crer na sua infalibilidade, ou seja, na infalibilidade do espírito. Porque isso nós temos que perceber também, nós não podemos acreditar que os espíritos são infalíveis. Mesmo aqueles que, às vezes, numa comunicação, numa mesa mediúnica, numa sala mediúnica ou numa comunicação da psicografia, eles trazem uma informação e não quer dizer que aquilo ali seja verdadeiro. Ele pode estar... É por isso que nós não podemos acreditar naqueles que querem prever o nosso futuro, né? Como é que a gente vai se entregar a essa ilusão de buscar alguém para dizer o que vai acontecer no meu futuro? Quem pode dizer que aquilo ali não é infalível, né? Então, por isso, ele preservou-se, né, de formular as teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns espíritos. As provas da comunicação, as provas da existência de um mundo invisível que Kardec encontrou, descobriu. Comunicação com os espíritos. Ele conseguia, o fato de conseguir se comunicar com espíritos significa que existe realmente um mundo diferente desse que nós estamos acostumados a ver, a tocar, a sentir. Conhecer o estado desse mundo e seus costumes. Através todo o seu trabalho, ele passou a ter o conhecimento de como esses mundos funcionam e quais os costumes que tem nesses mundos. Cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava uma fase desse mundo. E ele compara aqui exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa e nenhum deles podendo individualmente ensinar tudo. E é assim, né? Se nós sairmos de um estado aqui dentro do Brasil e for para outro, é diferente a informação que nós vamos receber de alguém que mora em determinada localidade e de outro que mora em outro. São diferenças, culturas diferentes, condições de vida diferentes, e da mesma forma ele identificou nesse mundo espiritual. Como é que Kardec se comportava ante os espíritos? Ele agia com os espíritos como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados. E é assim que nós, principalmente aqueles que trabalham em salas mediúnicas, que fazem tem a função do doutrinador, de orientador, ele precisa conversar com aqueles espíritos que se manifestam como ele conversa com qualquer um. Ele só está conversando com alguém que não tem mais um corpo físico, mas que já teve um corpo físico, que já viveu aqui com as suas limitações, com as suas dificuldades, com suas emoções, e dessa mesma forma como ele vivia aqui, ele está do outro lado. Ele pensou em várias vezes em abandonar a tarefa e
longe, né, de ser esse entusiasta por essas manifestações que ele ainda estava estudando e pesquisando e absorvido por outras preocupações, ele quase que abandonou a tarefa da codificação, do estudo, da pesquisa. Mas alguns senhores que faziam parte do grupo de estudo de Kardec conseguiram, levaram para ele o resultado de 5 anos de estudo desses fenômenos, que se reuniu em 50 cadernos de comunicações diversas. E esses homens não conseguiam colocar essas comunicações em ordem. E devido ao conhecimento que Kardec tinha na área da pedagogia, do conhecimento da ciência, da filosofia, era mais fácil para ele. Ele tinha todas as condições para conseguir organizar aquilo. Mas pense bem, organizar 50 cadernos, um trabalho de 5 anos, não é realmente tarefa fácil, porque ele tinha que ler tudo, analisar para poder colocar e codificar e ir montando aquilo que ele trouxe para nós, o resultado que ele trouxe para nós. Enfim, numa reunião mediúnica, um espírito que se identificou como espírito Z, disse que tinha vivido com o senhor Rivaio no tempo dos druidas, nas Galhas, e que lá, naquela época, o nome dele era Kardec. E esse amigo que se manifestou, esse espírito, então, disse que ia ajudá-lo nessa tarefa, que ele não deveria desistir. Prometeu ajudá-lo e, dessa forma, Kardec, então, se sentiu animado e aí lançou-se à obra. Propôs-se a resolver esses problemas que o interessavam muito sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Cada sessão que ele comparecia, ele levava uma série de questões já preparadas previamente e metodicamente dispostas, e que eram respondidas com precisão pelos espíritos, com profundez e modo bem lógico. A doutrina, enfim, começa a surgir. A princípio, Kardec não tinha em vista senão a própria instrução. Ele queria só aproveitar, então, já que tinha que fazer aquele trabalho, para agregar mais conhecimento. E só que ele viu que aquilo tudo estava formando um conjunto, tomando as proporções de uma doutrina. Então ele teve o pensamento, aí eu grifei aqui, pensamento, não, intuição. Nós sabemos que, na verdade, esse pensamento que Kardec teve foi aquela intuição que nós recebemos e que ele, muito mais do que ninguém, teve para publicar essa obra. Ele disse que ele, publicando assim, não seria somente para a instrução dele, mas para a instrução de todos. Então, essas foram as mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base do Livro dos Espíritos. Pode tentar ligar. Conseguiu? Vem para cá. Bom, essa missão de Kardec, em 25 de março de 1856, teve a primeira manifestação do espírito chamado, que se identificou como espírito de verdade. Esse espírito se manifestou no gabinete de Kardec através de pancadas, que nem ele nem a esposa, os dois ouviram essas pancadas, mas não sabiam de onde vinham. Então, no dia seguinte, foram para uma reunião mediúnica e lá ele perguntou se aquelas pancadas significavam alguma coisa. E aí o espírito se identificou e disse que era ele e que era para Kardec rever um dos capítulos daqueles estudos que ele estava fazendo e que futuramente seria publicado, que aquilo que ele estava organizando não estava bom. E Kardec, aí, voltando para casa, fez isso, seguiu a orientação desses espíritos, identificou o que estava errado e corrigiu. Kardec ainda recebeu 2 revelações dessa missão que ele tinha.
que foi por duas médiuns, no ano ainda de 30 de abril de 1856 e em 12 de junho de 1856. Duas comunicações mediúnicas informando a Kardec que ele tinha uma missão a desempenhar aqui na Terra. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi no dia 18 de abril de 1857. Após a publicação, a primeira edição do Livro dos Espíritos, houve uma confirmação, em 6 de maio de 1857, por uma senhora que leu as linhas da mão de Kardec, e ela, sem saber dessas comunicações que mediúnicas, ela não sabia, ela falou para ele que ele tinha uma missão muito grande a desempenhar. Então, foi mais uma confirmação. E em 12 de abril de 1860, um médium, o senhor Crozet, sem Kardec estar presente, também revelou que Kardec tinha essa missão. Enfim, a desencarnação de Kardec ocorreu em 31 de março de 1869. E no livro Obras Póstumas tem uma mensagem que diz assim: Kardec morreu como viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material, coisa que não aconteceu durante esse período em que ele fez e todas essas pesquisas e todos esses estudos e trabalhos para organizar essas obras, principalmente essas 4 obras que nós iremos falar agora. Então, ele desencarnou dessa forma, trabalhando, porque ele não tinha momentos de descanso, ele se recusava a perder qualquer instante da vida dele com outro tipo de coisa que não fosse desenvolver esse trabalho e essa missão. Bom, as obras de Kardec. A primeira delas foi o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Essa obra contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores e com a ajuda de diversos médiuns recolhidos e organizados por ele, Allan Kardec. Esse livro, o Livro dos Espíritos, quem não teve ainda a oportunidade de abrir e de ler essa obra, ele está dividido em quatro partes, ou chamado 4 livros. O primeiro que fala das causas primárias, o segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos, não conseguiu, né? Não tem problema. O outro que fala das leis morais, um outro livro sobre esperanças e consolações. Então, essas seriam as 4 obras básicas que foram organizadas e codificadas por Kardec. Depois depois do Livro dos Espíritos, Kardec, o segundo livro publicado foi o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, a publicação foi em janeiro de 1861, e ele é considerado o vade-mecum de quanto se quer entregar no proveito à prática do espiritismo experimental. Vade-mecum significa vai comigo, vem comigo. É um termo usado para livros ou manuais que servem de orientação para pessoas isso é muito usado no direito, na própria medicina, em várias áreas existe o vade-mecum. E ele seria o vade-mecum da doutrina espírita, para aqueles que desejam praticar o espiritismo, porque ali ele tem considerado o guia mais seguro de que nós podemos nos servir para explorar sem perigo o terreno da mediunidade. Bom, o terceiro livro publicado por Kardec e
talvez um dos mais importantes para a humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado pela primeira vez em abril de 1864. Contém a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. São 28 capítulos que tem nesse livro, todos eles comentados por Kardec e 22 dele com instrução dos Espíritos. O último capítulo, ele encerra a obra com uma coletânea de preces espíritas. De acordo com uma comunicação dos guias de Kardec, no dia 9 de agosto de 1863, eles dizem assim: esse livro, o Evangelho, esse livro de doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Então, para nós entendermos a importância que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que ter o Evangelho como um guia da nossa vida o tempo todo. Porque se ele ainda não conseguiu atingir as nações, que ele consiga atingir pelo menos os corações daqueles que o conhecem. E eles complementam ainda, falando para Kardec: fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Porque Kardec foi muito combatido devido a essas questões, né? Então, tudo, né, que falava sobre a doutrina espírita, e principalmente quando ele publicou o Evangelho. Mas no prefácio do Evangelho, na introdução, fala que todas as outras questões que envolvem ciência, filosofia, elas podem ser debatidas e questionadas em todos os lugares, mas se forem questionar as questões morais que estão colocadas dentro dos evangelhos, as outras religiões que não concordariam, elas estariam indo contra si mesmas. O quarto livro seria O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno foi publicado em 1º de agosto de 1865. Ele é considerado o Código de Justiça Divina segundo o Espiritismo. O porvir e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, doutrina das penas eternas, as penas futuras, segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, intervenção dos demônios nas modernas manifestações e se existe proibição de evocar os mortos. Tudo isso nós vamos encontrar nesse livro intitulado O Céu e o Inferno. Ele contém numerosos exemplos, ele está dividido em 2 partes, que fala primeiro, inclusive tem uma coisa que eu gosto muito de ler e estudar quando a gente vai procurar falar sobre algum tema, e tem lá o Código Penal da Vida Futura, que são aquelas penas que esses espíritos que se comunicam, que estão na segunda parte desse livro, que são trazidos como exemplos, dos sofrimentos que eles estão colocados, que são espíritos que desencarnaram por vários motivos. Espíritos que são considerados felizes, espíritos suicidas, espíritos mais ou menos, tem de tudo. Todos os exemplos possíveis nós encontramos ali. E explicando por que eles próprios explicam a causa dos sofrimentos, porque algum passa, a causa por estarem felizes aonde estão, e por aí vai. E o último livro, na verdade, é a Gênese. A Gênese, ele foi publicado em janeiro de 1868 e é onde estão os milagres, as predições, segundo o Espiritismo, comentários, né, sobre isso, estudos sobre isso, e é das mais importantes esta obra, porque constitui, sob o ponto de vista científico, a síntese desses 4 primeiros livros.
Na Gênesis, então, encontramos todos os assuntos que foram abordados nos 4 primeiros de uma forma mais sintetizada. Bom, tem mais uma obra ainda, que essa obra não foi publicada por Kardec, mas ela traz estudos e escritos que foram encontrados após a desencarnação de Kardec. Ela é chamada de Obras Póstumas. E existe foi feita aqui uma mensagem aqui que fala assim, que Allan Kardec é imortal e sua memória, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com os que empunharem com força e vigor a bandeira que ele soube sempre fazer respeitada. Isso está na Revista Espírita do ano de maio de 1869, onde está a biografia de Kardec. Bom, a pergunta do tema de hoje: por que estudar a doutrina espírita? Já estamos acabando. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus, em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. É o que a gente chama de espíritos errantes. Não é porque ele errou, não. É a forma que é chamada, porque eles estão ainda no processo de, estando no mundo espiritual, podendo se comunicar conosco e mandar suas mensagens, se manifestarem das diversas formas possíveis. O progresso obedece às leis morais, ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. O Espiritismo demonstra a realidade e prova que no princípio da pluralidade das existências reside um dos atributos essenciais da humanidade. Dele promana a explicação de todas as aparentes anomalias da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais, facultando ao homem saber de onde vem, para onde vai, para que fim se acha na terra e por que aqui sofre. Não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé, uma base, se faz necessária. A fé, uma base se faz necessária, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se tem de crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E assim que nós trouxemos hoje essas informações sobre o nosso codificador, que sem ele nós não estaríamos aqui hoje, e que essas importâncias que nós citamos aqui, da necessidade de nós estudarmos, é para que a gente, em primeiro lugar, possamos nos compreender, possamos enxergar as nossas dificuldades, enxergar por que estamos sofrendo e de que forma podemos acabar com o nosso sofrimento, para que depois disso aprendamos a nos perdoar das nossas faltas, dos nossos erros, e após nos perdoarmos, nos amarmos. E feito isso, estamos em condições de conseguir estender a mão para o nosso próximo, de amar aqueles que estão ao nosso lado, de fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizesse por nós. Muito obrigada, que Deus acompanhe a todos e um bom trabalho para aqueles que vão continuar na segunda parte.